aqui é Kinamida do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna a aparecer aqui no canal é Kagushi Goto, que teve um bom episódio, curti pra caramba, foi bem divertido e a gente teve coisas até bem inusitadas. Mas antes de comentar sobre ele, devo lembrar que esse anime na verdade era pra ter sido lançado no Dia dos Pais, porque o que acontece é que a forma como ele apresenta tanta coisa ligada ao pai da garota e até mesmo a relação deles dois nesse episódio, inclusive nesse que foi muito bonito por sinal, é muito da hora, velho. Esse anime foi estreado na hora errada, era para escolherem, no caso, o agosto, o mês dos pais e tal. Mas enfim, antes de comentar, peço aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que logo de início a gente viu aquela parte bem preocupante no final do episódio anterior, mas um pouquinho alongada e até mesmo com a possibilidade de coisas legais. O que acontece é que a gente vê que a garota ela chegou lá na casa, viu lá várias caixinhas ali com outras datas, e aí a gente pensou logo, provavelmente o cara morreu, o pai dela morreu, então ela tá sozinha. Só que o que acontece é que em meio a tudo isso ela fala como se ela tivesse não lembrado daquela casa e nem um pouco saber se aquela é a casa dela mesmo, e essa casa pode nem ser a dela, então tem chance sim do pai dela estar vivo, mas o que eu acho é que realmente ela não lembra se ela morava ali, e por conta disso ela acabou ficando surpresa pelaquela casa que é bem parecida, até porque alguém que morava ali saiu dali, então pode ser ela. Mas enfim, o que acontece é que é voltado para o passado novamente e a gente vê mais o dia a dia do pessoal ali trabalhando com o Goto, e até mesmo tem momentos engraçados porque eles acabam todo mundo se lascando, um tem mais um problema que o outro, e até mesmo contratam um assistente, né, que é um assistente bom pra caramba, é até mesmo muito fera no que faz, e ele é tão eficiente que no final das contas ele acaba indo embora. Simplesmente não tem mais, ele vai se embora, ele ganha uma série própria, porque ele é bom pra caramba, ele supera até seu mestre. Mas o melhor de tudo é que a gente vê que a Rini acaba justamente levando suas amigas pra casa dela, e quando chega lá, o que acontece é que eles acabam vendo que a casa dela é muito humilde, pelo menos parece ser uma casa de uma pessoa pobre, e até mesmo a própria menina lá que tá com elas, que é a amiga riquinha de todos, ela começa a dizer, você é pobre, né? E da inocência, você vê que todas elas estão sendo inocentes ali, não tô nem com sacanagem com a Rini, mas o que acontece é que a gente vê que a personagem principal começa a pensar assim, pô velho, eu sou pobre e não sabia, a gente tem que economizar, temos que fazer por onde, não temos problema. E isso fica tão pregado na cabeça dela que até mesmo rola várias conversas com o pai dela, né? Ela dizendo que eles são pobres e tal, e aí ela tenta arrumar a casa, organizar as coisas, limpar tudo, e até mesmo ela tenta, no caso, economizar no ar-condicionado. E é muito engraçado, velho, tem uma parte que chega o protagonista lá, o Goto, e quando ele vê, tá lá a filha estirada no chão como se estivesse morta. Ela tava tentando sugar o máximo do friozinho da madeira ali no chão, cara. Eu ri muito dessa parte. E aí o que acontece é que ele descobre isso e até mesmo fica preocupado, porque ele não é pobre. Na verdade ele até tem dinheiro, tendo em vista que ele tem uma equipe só pra ele. Ele é um mangaka que se tornou famoso. Na atual situação, ele controla a fama dele para que ele não seja tão famoso e a sua filha não acabe descobrindo que ele é mangaka. Mas o fato é que ele tem dinheiro e aí ele fica preocupado pra caramba, não sabe o que fazer. Mas no fim das contas, o que acontece é que a gente passa por uma parte que pra mim é a melhor desse episódio. Depois dessa treta todinha de ele ser pobre ou ele não ser pobre, o tempo passando e tal, e até mesmo ela querendo ser uma dona de casa, praticamente isso, a gente vê simplesmente ele se modernizando. E depois que ele se moderniza e tal, eles começam a fazer até mesmo um trabalho mais fácil, não sei o que. O que acontece é que o protagonista entra na missão de simplesmente fazer a atividade esportiva perfeita com a sua filha, porque provavelmente ele poderia participar ali das atividades do colégio junto com ela. E aí o que acontece é que ele vai treinando com ela, treina até mesmo dentro do trabalho, em vários momentos da sua vida, da sua carreira e de qualquer lugar. Pessoal, e um ponto importante que eu não mencionei no vídeo é que existe uma casa em outro local, realmente, como a personagem falou no início do episódio, comentada justamente por um cara que faz casas lá, que é um caso pedreiro lá, um mestre de obra. E ele fala que essa casa foi feita desse jeito por conta de que era a preferência do personagem. Então é mais indícios de que provavelmente o personagem principal fez um clone da casa antiga onde a mãe dela vivia. Será que é isso mesmo? É uma possibilidade. E em meio a esse tempo, a gente vai tendo momentos bem legais. Um deles é que justamente ele precisa falar sobre uma idol, no caso, na sua obra.
E aí, quando ele chega em casa, tem lá uma menina dentro da sua casa dizendo que é uma grande fã. Pelo menos parecia ter dito isso, mas na verdade o que ela fala é que ela tem uma fã, porque essa menina cantava e ela tava cantando no meio da rua e a Remy simplesmente amou a voz dela. E aí virou, no caso, uma amizade entre o protagonista e ela, porque ele queria saber o que um adolescente pensa sobre ser uma grande estrela. E também a adolescente queria ser ouvida por alguém sobre seus sonhos. E mano, no fim das contas o que acontece é que ela fica afim do pai da Remy. E é até engraçado, né? Porque ela fica dizendo, mano, ele é adulto, eu não posso, não sei o que. E aí, depois disso, surgem mais coisas. Inclusive, várias mulheres ficam afim do protagonista. Uma delas é justamente uma florista, que no caso ele chega lá, ele vai comprar uma flor pra dar, no caso, pra alguém especial, que seria a própria Remy. E acaba dizendo que, no caso, a Remy precisa de uma mãe. Em todos os momentos, praticamente, ele fala sobre, no caso, a Remy precisar de uma mãe. Porque realmente, a mãe dela já partiu há muito tempo. E ele sempre fica pensando nesse fato, que ele tem que ser a mãe dela também. E é muito engraçado porque a mulher fica louca achando que no caso ele deu a flor pra ela, o significado daquela flor era como se ela fosse ser a mãe da menina também, um negócio muito louco. Aí depois tem a outra também que ficou apaixonada por ele porque ele falou outra coisa relacionada justamente a Remy também. E aí ele vai juntando, onde até mesmo tem um momento que ele fala pra professora, né? Ele tá sem a roupa dele do trabalho porque acabaram vendendo e ele usar o smoke como se fosse aquelas roupas bem requintadas e formal, pra casamento até mesmo, por sinal. E aí ele chega lá, fala com a professora e começa a dizer que nesse momento a Remy precisa de uma mãe. Precisa nesse momento. E aí ela olha pra aquilo, é o que, pô? Ele tá pedindo um casamento. Cara, eu achei muito engraçado de todos os momentos dos flertes que ele foi dando sem querer, velho. O cara simplesmente é genial pra qualquer coisa que ele vai fazer com relação à mulher. Só que não tem nada a ver. Ele tá nem querendo uma esposa. Ele simplesmente tá falando da sua filha e das coisas que tá acontecendo no dia a dia dele. E aí acaba se enganando as mulheres. E eu acho engraçado que, no fim das contas, o que acontece é que quando chega o dia, no caso da Remy ali fazer essas atividades esportivas, tá ele lá torcendo por ela, tá as duas mulheres torcendo por ela também, até mesmo brigando pra ver quem fica com o protagonista, né? Porque uma tá com as flores, a outra tá com a moça e tal. Ficam loucas lá, uma disputando com a outra, que fica até os raiozinhos batendo e tal, eu acho engraçado. Fica a professora pé da vida porque viu que ele tinha pedido ela em casamento, só que não foi, né? E aí fica lá arretado lá atrás. E inclusive tem também a adolescente, né? A menina do ensino médio que quer ser idol, que também tá afim dele, mano. Tipo uma carrada de mulher ali torcendo pela Remy só por causa do protagonista. Eu ri bastante dessa situação toda. Mas no fim das contas, o que acontece é que por mais que ele tenha feito tudo isso, por mais que o dia seja até mesmo bem legal, no fim, o que acontece é que a Remy não curtiu muito, ela queria ficar somente com o pai dela, não tava ligando pra mais pessoas ali junto dela e tal. E ele até mesmo ficou pensando, mano, não sei se eu fico decepcionado ou fico feliz. Porque aconteceu tudo isso, tava tão divertido lá, mas ela só precisava de mim. É legal isso. Então eu curti muito o episódio. Foi muito bonitinho. Teve muitas partes legais. Inclusive toda essa interação que ela teve com o pai dela. Mais uma vez, né? Como eu falei anteriormente, tá sendo um pouco tirado do foco essa questão dele querer esconder que é mangaka e mais focado na relação deles dois. Que é o que é o mais importante da história em si. Tô gostando muito, curti pra caramba esse episódio. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do episódio em si. Vocês curtiram? Não curtiram? Quero suas opiniões aqui nos comentários. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!